Olá, pessoal. Eu sou a professora Elisângela Souza e o tema da nossa aula de hoje é proteção contra incêndios. Olha! A proteção contra incêndios deve ser compreendida como um conjunto de medidas mais amplas para a detecção e controle do crescimento do incêndio e sua consequente contenção ou extinção. O incêndio, por ser considerado um dos sinistros mais terríveis e cruéis, merece uma atenção especial das autoridades competentes, sim. A sua forma de evolução é traiçoeira, pessoal, pois ora surge como um simples princípio de incêndio, um cesto de lixo pegando fogo, e esse mesmo cesto pode se propagar pelo ambiente, alcançando altas temperaturas e tornando aquele simples princípio de incêndio um incêndio incontrolável. Necessita, inclusive, de uma brigada de incêndio para acionar ajuda externa, como o Corpo de Bombeiros. Deu medo agora, né? Dá sim, inclusive dá um frio na barriga. E nós vamos ver, então, agora, dentro da proteção contra incêndios, a teoria, a definição e o tetraedro do fogo. Um novo trava-línguas aqui. Vamos lá, então. Teoria do fogo. A teoria do fogo, gente, ela é a denominação que damos para explicar de forma didática o fogo e sua evolução para o incêndio, bem como suas formas de propagação e combate. A definição de fogo, vamos lá. De forma objetiva, podemos definir o fogo como um fenômeno físico-químico, contendo uma oxidação rápida e autossustentada, acompanhada de uma evolução variada da intensidade de calor e de luz. Oxigênio, calor, combustível. É uma reação em cadeia. Essa é a teoria do tetraedro do fogo, tá? O tetraedro do fogo é o seguinte: para que o fogo ganhe vida, ou seja, torne-se um incêndio destruidor, são necessários 4 elementos essenciais trabalhando de maneira proporcional: o combustível, o comburente, que é o oxigênio, o calor e a reação em cadeia. E como sempre, a gente começa a nossa aula com uma história. Por que não a gente entender um pouquinho sobre a história sobre o fogo? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo, pessoal? Hoje vamos falar um pouco sobre o fogo, e se prepare porque a chapa vai esquentar. Então, vamos direto ao ponto? Você já se perguntou o que é o fogo? Para se fazer a prevenção e o combate efetivo a incêndios, deve-se conhecer a mecânica do fogo em todos os seus aspectos. Definição: fogo é o resultado de uma reação química exotérmica de rápida oxidação, que denominamos como combustão, que é a energia desprendida em forma de luz e calor. Conforme a NBR 13.860, fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. Existem 3 elementos básicos para dar início à combustão, que é o combustível, comburente e a fonte de ignição, que forma o triângulo do fogo. E durante suas sequências de reações químicas que ocorrem, é que citamos o 4º elemento da combustão, formando o tetraedro do fogo. Vamos falar um pouco desses elementos? Combustível é todo elemento ou material, sendo ele sólido, líquido ou gasoso, suscetível a pegar fogo, fornecendo energia para a queima, como por exemplo o papel, álcool e o gás GLP, aquele de cozinha. Comburente é todo elemento que, associado quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão, sendo o oxigênio o mais conhecido. Fonte de ignição: fonte externa de calor capaz de dar ignição entre a reação do combustível e o comburente. Reação química em cadeia: sequência de reações que ocorre durante a combustão, produzindo chamas autossustentadas enquanto houver combustível e comburente. Então, citamos bastante a combustão, mas aí o que é combustão? Combustão é a classificação do comportamento do combustível quando ele é aquecido, em uma reação exotérmica de rápida oxidação que ocorre entre o combustível e o comburente. Também temos os pontos de temperaturas, como o ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. O ponto de fulgor é a temperatura mínima onde o combustível começa a liberar vapores inflamáveis, só que ainda em quantidades insuficientes para manter a queima. Ponto de combustão é a temperatura onde a quantidade de vapores inflamáveis já é suficiente para manter o processo de queima. Ponto de ignição é a temperatura onde a quantidade de vapores inflamáveis é tão intensa que pega fogo só pelo contato com o oxigênio por autoignição.
Bom, e para finalizar esse vídeo, vamos falar de forma bem resumida sobre a pirólise. A pirólise é uma transformação química que acontece por aquecimento de um material sólido combustível, que entra em decomposição térmica sem a formação de chamas. Bem, deu para ver que com as chamas controladas, nem deu para esquentar a cuca com o assunto. Espero que você tenha gostado e, se possível, sinaliza isso através do like. E muito obrigado e até a próxima. Interessantíssimo, né, pessoal? Saber um pouco mais sobre o fogo. É muito legal a gente saber dessas coisas, com certeza. Mas existe aí também, dentro da proteção contra incêndios, as classes de incêndio. Nossa, o que é isso? Vamos ver aí. Bom, cada classe de incêndio, ela possui características de queima e extinção, sendo de primordial importância a prevenção e a perfeita compreensão de cada uma delas. Olha aí no nosso desenho aí, nós temos a para de papel, que são as madeiras, né? Líquidos inflamáveis, equipamentos elétricos, metais combustíveis e o óleo e gordura. Então, vamos seguir aqui. E claro, tem sempre uma explicação. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Certo dia, Maria estava preparando o café da manhã quando, de repente, a sua panela entrou em chamas. Maria ficou desesperada e a primeira reação foi buscar água na pia para apagar o incêndio. Mas o que Maria não sabia é que jogar água em incêndios de óleos ou gorduras somente aumentará as chamas e as espalhará por toda a cozinha. E você, o que faria nessa situação? Qual agente extintor usaria? Ficou na dúvida? Então seja bem-vindo ao Segurança Simplificada. Muito prazer, eu sou o Caio Ronan e nesse vídeo falaremos sobre as classes de incêndio e você aprenderá qual o tipo de extintor deve usar em cada situação. De acordo com a National Fire Protection Association, a NFPA, os incêndios são divididos em 5 classes. Classe A, de combustíveis sólidos. Classe B, de líquidos ou gases inflamáveis. Classe C, de equipamentos elétricos energizados. Classe D, de metais combustíveis. Classe K, de óleos e gorduras de cozinha. Nos rótulos dos extintores de incêndio, temos a informação da classe de incêndio para a qual o equipamento deverá ser utilizado. Os incêndios da classe A envolvem combustíveis sólidos ou líquidos de altíssima viscosidade, como madeira, papel, borracha e plástico. Essa classe de incêndio tem por característica a formação de resíduos como cinzas e brasas em decorrência da sua queima. O método de extinção mais eficiente indicado para a classe A é o resfriamento. Por isso, o agente extintor mais usado é a água. Já os incêndios classe B envolvem a queima de combustíveis líquidos, graxas e gases inflamáveis. Esse tipo de incêndio queima somente em superfície e não deixa resíduos. Nesse caso, podemos extingui-lo por abafamento ou quebra da reação em cadeia quando utilizado o extintor classe B. Os incêndios classe C reúnem os incêndios em equipamentos que se encontrem energizados. É por isso que devemos tomar um cuidado super especial envolvendo essa classe de incêndio. Nessas condições, existe o risco de choque elétrico se forem usadas água ou espumas que contenham água na sua composição. A classe D engloba incêndios em metais combustíveis, sendo em sua grande maioria metais alcalinos. Os mais conhecidos são selênio, magnésio, lítio, potássio, sódio, urânio, plutônio e cálcio. Os metais combustíveis não são comumente encontrados no dia a dia, mas podem estar presentes em indústrias, depósitos industriais e laboratórios. A última classe é a classe K. Há pouco tempo foi oficializada como uma nova classe de incêndio. A classe K refere-se aos incêndios que envolvem meios de cozinhar, como banhas, gorduras e óleos. Esses incêndios têm características muito especiais, o que os diferencia dos incêndios classe B. O extintor de incêndio classe K contém normalmente uma substância chamada acetato de potássio. Então, a partir de hoje, olhe os tipos de extintores do seu local de trabalho, da sua casa ou quaisquer locais que você frequente.
pois algum dia você pode precisar. O mais comum de ser encontrado é o extintor ABC, porque ele atende simultaneamente a essas 3 classes. E para concluir esse vídeo, vamos resolver o problema da Maria proposto lá no início. Agora sabemos que o extintor para aquela situação é o extintor classe K. Mas como a maioria das pessoas não tem um extintor desse tipo em casa, podemos resolver através do método do abafamento. Basta apagar o queimador do fogão e tampar a panela. Dessa forma, você impede o contato direto entre a chama e o oxigênio do ar. Restringindo o suprimento de oxigênio, o incêndio logo acabará. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, dê um like, compartilhe com seus amigos e familiares. E para não perder os próximos vídeos de segurança, inscreva-se no canal e nos acompanhe nas redes sociais. Super fantástico, né, pessoal? Agora que a gente sabe quais são as classes, né, de incêndios, inclusive até mesmo qual é o tipo de extintores, vamos entender um pouquinho mais também sobre os extintores de incêndios. Sim, a gente precisa entender um pouquinho mais. Em todos os estabelecimentos ou locais de trabalho, só devem ser utilizados extintores de incêndio que obedeçam às normas brasileiras ou regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que é o INMetro. Garantindo essa exigência pela oposição dos aparelhos de identificação de conformidade de órgãos de certificação credenciados pelo INMetro. Tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais sobre os tipos de extintores que nós temos. Nós temos aqui, eu vou apresentar, daqui a pouquinho já vai para o vídeo, mas eu vou falar um pouquinho sobre os extintores portáteis. Em alguns deles, o vídeo anterior a gente já conseguiu colocar aqui para vocês. Mas vamos falar um pouquinho, por exemplo, sobre o extintor espuma mecânica. Ele é usado nos fogos de classe A e B que nós vimos. O extintor de óxido de carbono será usado preferencialmente nos fogos das classes B e C, embora possa ser usado também nos fogos de classe A em seu início, tá? O extintor químico seco você vai usar nos fogos de classes B e C. As unidades maiores de 60 a 150 quilos devem ser montadas sobre rodas. Nos incêndios classe D, será usado o extintor químico seco, porém, o pó químico será especial para cada material. O extintor água pressurizada ou água a gás deve ser usado em fogos classe A, com capacidade variável entre 10 e 18 litros. O método de abafamento por meio de areia, que é o balde de areia, pode ser usado como variante nos fogos das classes B e D. O método de abafamento por meio de limalha de ferro fundido pode ser usado como variante nos fogos classe D. Mas vale aí para vocês uma observação. Outros tipos de extintores portáteis só serão admitidos com a prévia autorização da autoridade competente em matéria de segurança do trabalho, certo? Acho que ficou bem certinho agora, né? Então, vamos falar novamente aí, vamos fixar os tipos de extintores e vamos colocar isso na prática. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Vamos ouvir de um bombeiro, né? E hoje nós viemos até o Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia para falar exatamente sobre extintores. Existem vários tipos de extintores. Nós conversamos com o sargento Quintiliano e ele vai explicar para a gente se eles podem ou não ser utilizados em todos os tipos de materiais. Primeiro a gente tem que saber o que é um extintor. São aparelhos portáteis utilizados para combate a princípios de incêndios. Então, eles são divididos, o combate desse material que possui dentro desses extintores é dividido de acordo com as classes. Possui basicamente 5 classes de extintores. Classe A, classe B, classe C, classe D e a classe K. A classe A a gente utiliza basicamente em papel, folhas, madeira. Para o pessoal entender, é basicamente tudo aquele material que produz resíduos. Então, esse é o material, o extintor adequado para esse tipo de incêndio. Essa é uma água. Exatamente, esse é o AGP, né? A água pressurizada. O produto que tem dentro dele é água. Esse outro extintor é o PQS, pó químico seco. Existem 2 tipos de extintores de pó químico seco. Porém, esse aqui atende às classes BC.
A classe B é a classe de líquidos inflamáveis e graxas, gasolina, álcool, diesel, todo esse tipo de material. Então, basicamente, ele combate, é o tipo de material que não produz resíduos. Após a queima, ele tem uma queima total e não fica resíduos espalhados pelo solo. E a classe C é o de material energizado, de computadores, toda parte de material, uma geladeira, um freezer. Se começou a pegar fogo, todos eles contêm energia. Então, ele é o mais eficiente nesse tipo de combate de materiais energizados. Sendo que, a partir do momento que eu retiro a energia, a fonte de energia, ele volta a ser classe A. Então, eu posso combater também com a água. Mas é importante dizer que, no local específico de material energizado, a gente não pode deixar um extintor de água para evitar acidentes. A água em material energizado pode causar sérios riscos, tanto para a saúde como para a vida das pessoas que vão utilizar. O extintor de classe D, ele combate incêndio em rodas de magnésio, em metais. Esses metais, quando pega fogo, tem um material específico para combate a esse incêndio. Então, por isso que a gente se vê muito pouco. Primeiro que a gente quase não vê um incêndio em uma roda de magnésio, por exemplo, em um veículo. Raramente a gente vai ver isso aí, porque ela pega fogo em altas temperaturas. E a outra classe é o extintor de classe K, que é exatamente o se usa muito em cozinhas industriais. Essas cozinhas, esse tipo de carga de extintor, em gorduras e óleos de cozinhas industriais, ele é muito eficiente. Então, ele é específico para esse tipo de material combustível. Então, vale lembrar que quando eu falo de extintor, a gente tem algumas regras básicas de utilização. Primeiramente, o único local que não tem necessidade de ter um extintor chama-se residência unifamiliar. Se eu tenho um barzinho com uma porta e 10 metros quadrados, eu preciso de um extintor? Você precisa de um extintor. Qualquer tipo de edificação comercial ou não, até mesmo uma kitnet. Eu tenho uma kitnet, eu preciso? Precisa. Por quê? Porque não se trata de residência unifamiliar. Ali já tem mais de uma família, então é obrigatório esse tipo de material. Ele tem que ser devidamente sinalizado, tanto na parede como no solo. Ele tem que ter um limite de altura, que é quando eu coloco no solo, eu tenho que estar no tripé, a 10 centímetros, até 1,60 m de altura, que é um local de fácil acesso. Qualquer pessoa tem condições de chegar aqui e pegar esse material para um princípio de incêndio. Outra coisa, ele não é para combate a incêndio. Quando eu falo de extintor, é exclusivamente para princípios de incêndio. A partir do momento que você perdeu o controle do incêndio, a melhor forma é ligar para o corpo de bombeiro e esse material que não vai ser eficiente mais. Então, é apenas para princípio de incêndio. Essas as principais características do extintor. A gente vai ver exatamente aqui nos rótulos, né, que ficam aqui. Começando pela parte superior. Esse rótulo é um rótulo obrigatório do Inmetro. Toda vez que você faz a recarga, é obrigatório ter um rótulo com data de vencimento. Esse segundo rótulo aqui é um rótulo da empresa fabricante. Também vai ter uma data de validade. Dependendo do estado, ele tem uma data superior à data do Inmetro. Normalmente eles aceitam a data do fabricante, porque eles que se responsabilizam. Como é eles que se responsabilizam, normalmente, na grande maioria dos estados, ele utiliza a mesma data de validade, que é 1 ano, recarga anual.
Então, aqui eles colocam tudo referente ao extintor. Tipo de classe, para que serve e alguns materiais que ele vai combater. Então é importante, quando você tem um extintor, você saber do que é e onde está, para evitar você fazer uma troca no momento da utilização, principalmente quando se trata de incêndio em materiais energizados. Tem um pequeno detalhe a respeito das placas de sinalização. Elas é obrigatório ser fotoluminescente. Tem algumas letras que dá as características da fotoluminescência da placa e tem que obrigatoriamente ter o logotipo da empresa fabricante, porque eles também são responsáveis tanto pela fabricação quanto se houver algum incidente, houver algum acidente em determinado lugar e for provado que aconteceu o problema pelas placas, não teve efetividade, então eles também respondem por isso, são responsáveis. Claro, né, pessoal? Ficou muito mais claro agora, a gente entendeu um pouquinho mais sobre o extintor. Só que quando a gente usa o extintor, nós vimos aí os exemplos dos extintores que ele falou, água pressurizada, pó químico, dióxido de carbono, existe uma coisa também chamada inspeção, né? Que cada um dos extintores também precisam ser inspecionados, não é simplesmente ir lá colocar o extintor e deixar a coisa rolar. Não, tem todo um processo também. Como assim, professora? Funciona da seguinte forma. Todo extintor deve ter uma ficha de controle de inspeção. Cada extintor, ele deve ser inspecionado visualmente a cada mês, examinando-se o seu aspecto externo, os lacres, os manômetros. Quando o extintor for do tipo pressurizado, verificar se o bico e as válvulas de alívio não estão entupidos, tá? Cada extintor deve ter uma etiqueta de identificação presa ao seu bojo, com data em que foi carregado, data para recarga e o número de identificação. Essa etiqueta, ela deve ser protegida convenientemente a fim de evitar que esses dados sejam danificados, desculpa. As operações, pessoal, de recarga dos extintores, elas devem ser feitas de acordo com normas técnicas oficiais vigentes no nosso país. Daí a importância de vocês saberem sobre isso, porque afinal de contas, vocês também vão manusear aí os extintores. A gente tem que saber de qual classe que é. Vocês estão dentro de uma empresa, vocês estarão aí trabalhando o tempo todo dentro da empresa, vocês vão daqui a pouco falar de primeiros socorros, a gente precisa saber no ambiente que nós estamos fazendo isso, tá bom? E é claro que nós vamos aqui ver agora um vídeo falando exatamente sobre a inspeção dos extintores e como serão feitas. Olha aqui, ó, trouxe até uns modelinhos para vocês aqui, para vocês verem a necessidade da gente inspecionar os extintores. Bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Vocês nunca ouviram tanto falar do Corpo de Bombeiros como hoje, né? Então vamos lá. Existem ações muito simples que melhoram muito a segurança, tanto de pessoas como de patrimônio. A inspeção em extintores de incêndio é uma delas. Um pouquinho de cuidado na inspeção pode evitar grandes transtornos. Nos próximos minutos, a ANSI vai lhe mostrar os principais pontos na inspeção de extintores de incêndio. Aproveite! A inspeção periódica de extintores de incêndio é uma atividade preventiva, simples e barata de ser feita, e que pode evitar uma série de aborrecimentos. As recomendações a seguir também valem para extintores de incêndio veiculares. Comece verificando o manômetro do extintor de incêndio. Ele precisa estar dentro da faixa permitida de trabalho. Caso esteja abaixo da pressão recomendada, ele deve ser recarregado. Se o extintor que estiver abaixo da pressão permitida e ele também for do tipo veicular com garantia entre 3 a 5 anos, não o recarregue. Este extintor deve ser descartado. Verifique se o extintor está em boas condições físicas, sem rachaduras, amassados, com os bicos e mangueiras também sem trincas ou rachaduras.
Você sabia que extintor de incêndio também tem prazo de validade? Tanto a recarga como o teste hidrostático têm prazos de validade que podem ser facilmente encontrados na identificação do extintor. Verifique se todos os selos e indicações do extintor de incêndio estão legíveis. Também verifique se o lacre de utilização não foi violado. Essa inspeção ela é periódica, ela pode ser executada pelo próprio proprietário do equipamento ou pode ser, se for uma empresa, por uma empresa especializada contratada. Se essa inspeção não for feita nos prazos adequados e não forem identificadas essas não conformidades, eu posso ter consequências. Para o quê? Para o patrimônio, para as pessoas e para o meio ambiente. Sejam residenciais, industriais ou comerciais, os prédios e suas instalações são bens muito importantes para todas as pessoas. Não coloque estes ambientes em risco. As inspeções periódicas são simples e rápidas de serem feitas. E sempre que tiver alguma dúvida na locação ou compra de equipamentos de combate a incêndio, conte com o suporte da ANSI. Viu, pessoal, a importância da gente saber, né? A importância do conhecimento que a gente tem que ter mediante a inspeção. Lembrando que ele acabou de falar também, né? A inspeção pode ser feita pela pessoa ou por outras pessoas também, né? Que é a empresa que faz tudo isso. Bom, é óbvio, gente, que a gente tem mais coisas para falar, com certeza, sobre os extintores. Eu gostaria de trazer para vocês aqui agora uma síntese. Sim, nós vamos sintetizar exatamente sobre tudo isso que nós vimos agora, num vídeo bem bacana, que vai praticamente resumir e vai falar um pouco mais aí para a gente memorizar e ficar aí atentos, né? Vocês, tanto em casa quanto fora. Vocês viram que em casa não há necessidade de ter um extintor, a não ser que seja um local de trabalho, um bar. Bom, a gente tem as dicas aí. Vamos para a síntese, mas uma síntese com mais conhecimento, ok? Bora para o vídeo? Vamos lá, bora para o vídeo. Bom, você é responsável por um prédio ou é uma mão, digamos assim, uma mão atuante da segurança contra incêndio. Agora, como se fundamentar para gerar melhores resultados? Nesse vídeo, vamos entender o ambiente que você está inserido, qual a entidade recorrer em caso de dúvidas e o que focar na proteção e prevenção da segurança contra incêndio. Me chamo Fabrício Nogueira, sejam bem-vindos ao canal Universidade de Segurança contra Incêndio. Cuidado, tá? Nesse vídeo falarei pontos que não são ensinados em sala de aula e para você garantir uma melhor e maior compreensão de seus gerentes e até mesmo uma entrevista de trabalho da segurança contra incêndio, tá? É necessário que você entenda bem o conteúdo desse vídeo antes de falar qualquer coisa. Mas antes, gostaria que você deixasse um like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Mais importante, para saber dos novos vídeos, acione lá o sininho para receber todos os vídeos que eu postar aqui. Vamos lá. Para iniciar, deixa eu te explicar um ponto muito fundamental. Eu falo sempre da segurança contra incêndio e percebo que poucos sabem o que se trata. Bom, a segurança contra incêndio foi reconhecida há pouco, apenas em 2017, pelo CNPq como uma área de conhecimento. Apesar de muitas pesquisas na área, você consegue perceber ainda um vazio quando se fala em segurança contra incêndio. Mas há um ponto importantíssimo, é que você perceba que internacionalmente a segurança contra incêndio é reconhecida como ciência há muito tempo. Conseguimos muita base muito bem fundamentada na Europa, Estados Unidos e Japão. Mas por que estou te explicando isso tudo? Bem, eu gostaria que você percebesse que há uma tendência internacional em exigir que todos os materiais, componentes, sistemas construtivos, equipamentos e utensílios usados nas edificações sejam analisados e testados do ponto de vista de segurança contra incêndio, para alcançar um desempenho cada vez maior. Técnicos desenvolvem novas soluções em todas essas áreas. Além desta tendência, há um outro ponto de base que devemos seguir. Bom, a sociedade percebe o que vamos chamar de grandes incêndios e teme que ao entrar em estabelecimentos possa não estar segura e aí começa o ciclo. Bom, a sociedade percebe a insegurança, exige das autoridades uma resposta a nível de normas e leis.
Já nesse momento, temos 3 grandes personagens. O primeiro é a sociedade, que se sente insegura. O segundo, você pode colocar 2 forças, o parlamento e o executivo. A Câmara ela vai debater respostas e o executivo vai sancionar leis propostas. Mas eu quero chamar a atenção para você do seguinte, são os especialistas de segurança contra incêndio que vão dar as respostas técnicas. Bem, somos nós que nesse momento, onde a sociedade exige das suas autoridades essas respostas, que teremos a capacidade de responder tecnicamente. Outro ponto de ancoragem para o nosso dia a dia de trabalho é perceber que os grandes centros do Brasil possuem normas e leis de segurança contra incêndio locais, podendo ser municipais e estaduais. Vamos colocar um rótulo nessas normas que eu vou chamar de requisitos mínimos e obrigatórios, beleza? Na maioria das vezes, regulamentado pelo Corpo de Bombeiros. Perceba também que hoje a maior parte dos estados, a maior parte dos bombeiros estaduais do Brasil, seguem os textos das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Por algumas causas que eu não vou entrar em detalhe, mas eu quero que você entenda que isso é importante, que o modelo de uma lei estadual passando para as ITs ou NTs dos estados trouxe a possibilidade de se automodificarem e gerou uma economia de tempo e uma maior eficiência desses textos, tá? Onde antes a gente teria a necessidade que o bombeiro, normalmente bombeiros, tá? Faziam da seguinte forma, mandavam os textos para a Câmara dos Deputados Estaduais e depois ia para a sanção do governador. Hoje, com a IT ou as NTs, o Corpo de Bombeiro Militar fazem suas próprias normas. Há pontos negativos em o Corpo de Bombeiro legislar e depois fiscalizar? Sim, mas o importante é que você perceba que não houve nenhuma outra iniciativa de organizações privadas ou públicas que pegasse essa responsabilidade para si, ficando então na maior parte do território brasileiro a necessidade de se cumprir normas e requisitos mínimos exigidos pelo Corpo de Bombeiros e ponto. Mas o questionamento que você deve ter em sua mente é: a legislação existente local, a qual intitulamos requisitos mínimos, é o bastante para assegurar e garantir vidas? Este é o questionamento que deve ser feito por qualquer um técnico da área. Antes de responder, antes de entrar nessa questão, vamos entender um pouco da cultura, da história da segurança contra incêndio. Primeiro, perceba como aconteceu nos Estados Unidos. Mas por que falar dos Estados Unidos? Porque é de lá que temos as origens das nossas principais normas técnicas de segurança contra incêndio e principais leis. E vem de lá também uma capacidade maior de nós acompanharmos essa evolução das normas. Observe, então, que apenas observando a NFPA, que é a National Fire Protection Association, que desde 1897 produz textos básicos indicativos do nível de segurança contra incêndio, podemos visualizar uma grande questão que muito nos atormenta: criar normas apenas depois do problema ter acontecido. Muitas pessoas podem questionar por que não falarei sobre incêndios importantes, tá? Como de Roma em 64, Londres em 66, Hamburgo em 42 e Boston em 72. O objetivo nosso é entender o papel de segurança contra incêndio, a sua evolução e como estamos hoje, tá? Um outro ponto importante é utilizarmos a base teórica, que houve uma evolução na urbanização da cidade, então esses incêndios já não se encaixam muito nos dias atuais. Então, falando da história da NFPA, nos Estados Unidos houve 4 incêndios que modificou a NFPA. Primeiro, então, perceba assim, a NFPA em 1896 lançou o primeiro handbook dela, tá? Primeiro handbook, 1896, buscou facilitar o trabalho dos inspetores das companhias de seguro e sua prática diária. Ponto. No livro Segurança contra Incêndio no Brasil, que é gratuito, tá? E o download eu vou deixar aqui embaixo para você baixar, aponta que das 183 páginas do primeiro handbook, 36 dedicavam-se a chuveiros automáticos, tá? Os sprinklers, e 49 de suprimentos de água. O foco nesses assuntos devia ser, de fato, os membros originais, tá? Da NFPA, na companhia de seguros. O objetivo era a companhia de seguros. O marco divisório na segurança contra incêndio lá nos Estados Unidos acontece após 4 grandes incêndios. Primeiro, guarda esse, Teatro Iroquois, que foi em Chicago, em 30 de dezembro de 1903. Aproximadamente um mês após a abertura do teatro, o incêndio devastou a cidade. O teatro estava com aproximadamente 1.600 pessoas na plateia. O fogo vitimou 600 delas. O segundo é a Casa de Ópera Rhodes, incendiou em 13 de janeiro de 1908. Agora observe o seguinte: nesse incêndio tinha uma estreita saída, já se falava de saída de emergência. E essa estreita saída foi responsável por 170 vítimas, tá bom? Então a gente consegue ter essa percepção. O terceiro grande incêndio foi a escola elementar em Lake News, tá?
Lakeview. O incêndio aconteceu em 4 de março de 1908, vitimando 172 crianças. E isso conseguiu provocar na sociedade uma grande indignação mesmo. 172 crianças que estavam estudando morreram. Depois teve um incêndio numa fábrica de têxtil em Nova York, que vitimou 146 pessoas. A maior parte dessas vítimas eram feitas por mulheres com menos de 18 anos. Esse foi o ponto crucial para que a NFPA comece a traçar 4 edições técnicas voltadas para a proteção da segurança contra o incêndio, deixando mais o foco das seguradoras e voltando para a segurança mesmo das edificações. Perceba então que para entender melhor a segurança contra incêndio é bom que em nossa cabeça se encaixe pelo menos 5 modalidades de abordagem desse tema. Então a primeira é a prevenção de incêndio, depois nós temos a proteção contra o incêndio, terceiro, combate a incêndio, quarto, os meios de escape e o quinto é o gerenciamento desses equipamentos. Agora, voltando aqui para a nossa realidade no Brasil, alguns autores, principalmente o Seito lá que escreveu Segurança contra Incêndio no Brasil, ele vai apresentar o incêndio da Volkswagen, que em 71, tiveram muitos aspectos parecidos com os Estados Unidos, que acendeu um sinal de alerta para eles naquele momento. Desses grandes incêndios nos Estados Unidos, a gente tem que também começar a tomar um paralelo com os nossos. O incêndio de 71 na Volkswagen trouxe um paralelo com um incêndio muito parecido nos Estados Unidos, tá? Então, e o que isso provoca na sociedade? Provoca o seguinte, o município de São Paulo, ele saiu na frente. Logo depois, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 76, lançou na época, e foi durante muito tempo, tá considerado assim, uma das maiores normas de segurança contra incêndio já escrita. E até hoje tem essa norma no estado do Rio de Janeiro. Depois desse grande histórico, desse grande paralelo, voltemos aos dias de hoje, tá? Observem o seguinte, no Brasil não há formação de profissionais específicos na área de proteção contra incêndio, não tem laboratórios completos para atender todo o Brasil. Legislação em nível nacional não temos. Temos algumas legislações estaduais, algumas legislações municipais. Bases estatísticas, nenhuma, tá? Todas são um grande coxa de retalhos. Aí você junta isso tudo. Agora é com você que deverá dar conta de um projeto contra incêndio chegando a uma edificação que com o mesmo tamanho das edificações mais antigas, mas que agora vai suportar mais pessoas por conta da economia do espaço. E aí chega lá você, que não aprendeu quase nada na segurança contra incêndio e vai ter que dar conta desse cenário de risco de incêndio ou explosão. Mas perceba que esse cenário de risco e explosão ele é determinado por 3 pontos de vista diferentes. Primeiro é o projetista, é ele que normalmente ouve o que o proprietário quer, tentando modificar o seu projeto que visava a maior segurança do sistema para o momento necessário atuar salvando vidas. Sai de um campo de projetista de segurança contra incêndio e entra no projetista de corte de custos, porque é isso que o proprietário percebe. Agora, esse proprietário, tá, que a gente está falando, exige um projeto barato, do menor custo possível, ele vai ganhar a licitação. Logo, a empresa ou profissional projetista fará o máximo possível para diminuir os custos. E aí a gente tem um terceiro ponto, a fiscalização da execução. Há uma falta de dinheiro crônico por parte dos estados. Não há possibilidade da fiscalização garantir 100% das edificações, isso é uma mentira. Então as nossas edificações ficam sem esse impulsionamento, sem essa pressão da fiscalização estadual, tá? Então observe então o cenário armado, fiscalização deficitária, projetista mal formado e mal informados sobre um objetivo, a instalação de segurança contra incêndio. E o proprietário querendo sempre o menor custo. É esse cenário que você está inserido e tem que trabalhar. Sabendo disso tudo, entendendo um pouco mais da história da segurança contra incêndio, cabe a você estudar mais e mais. Para isso, eu te indico a pequena escada em 4 degraus que eu vou deixar claro para você, que você deve escalar, tá? O primeiro degrau é dos requisitos mínimos e obrigatórios. Busca na lei municipal, estadual e federal requisitos obrigatórios e mínimos. Subir um degrau, agora os próximos são as normas técnicas. Observou a obrigatoriedade? Agora vai para a ABNT. A ABNT ela se torna obrigatório pela NR23 e pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, olha a ABNT, é o segundo degrau. Terceiro degrau, observe as ITs. As ITs de São Paulo, mesmo se você não mora em São Paulo, observe as ITs de São Paulo, ela te dá uma grande base. O terceiro degrau também é constituído pela NFPA. Os guias da NFPA são muito aplicáveis aos nossos estados, às nossas condições, mesmo não sendo obrigatório, são uma base muito forte para a gente acompanhar o que está acontecendo fora do país. O quarto e último degrau é 2 plataformas importantes, o Google Escolar e o periódico CAPES.
pare, busque os textos científicos, leia a introdução. Se é aquilo que você busca, você estuda, tá bom? É isso. Dicas que pouquíssimas escolas passam e se passam não deixam claro a ordem. 4 degrauzinhos básicos e rápidos. Bom, nesse vídeo então eu apresentei um modo de você perceber o quanto a legislação americana teve que aprender com os grandes incêndios para se tornar o que é hoje. Falei um pouco da legislação brasileira, a importância de se perceber como requisitos mínimos para garantir melhores resultados, seja em relatório, seja em uma reunião para apontamentos técnicos. Falei também do terceiro degrau, a percepção da legislação de São Paulo, a percepção da NFPA e a aplicação dessas leis. Falei também do Google Escolar e do periódico CAPES, para você conseguir se aprofundar mais, se comunicar melhor e entender a tendência que está acontecendo naquele determinado assunto que você está estudando. Tá bom? São as dicas que eu deixo para hoje. Um grande abraço e lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar. Um grande abraço, até mais! Amei essa última frase dele. Vidas vêm sempre em primeiro lugar. Pessoal, fica aí a dica, então. Você viu que o número de informações que ele trouxe, olha a quantidade de pessoas, né, que morreram dentro do seu trabalho. Exatamente isso, para ter essa estatística, para a gente poder chegar exatamente onde a gente quer, né? Para entender um pouco mais sobre os primeiros socorros, sobre os extintores, porque a gente vai precisar dos primeiros socorros, né? Como que eu vou fazer? Como é que eu desenvolvo tudo isso? Isso é fantástico, a gente saber que vocês, né, que estão se formando, vocês que estarão nas empresas, busquem isso. Eu vou trazer aqui uma história que aconteceu com a gente, né? Não digo comigo, mas com meu esposo lá na empresa que ele trabalha. Nas grandes empresas, né, nas multinacionais, ele trabalhava numa multinacional francesa, hoje ele é professor também, mas eu lembro que ele fala assim para mim, que tinha lá os próprios colaboradores que formavam a brigada de incêndio da empresa. Então, tem algumas empresas que treinam aqueles colaboradores que querem fazer essa parte do salva-vidas, né? Então, eles usam todos os aparatos, eles têm treinamentos, eles têm pessoas que vão lá ensinar a como usa o extintor, para que serve cada um dos extintores. Então, assim, é muito importante a gente preservar nossa vida. E dentro das empresas, elas buscam isso, a segurança. É por isso que estamos falando sobre esses extintores aqui hoje. É a segurança que preza aqui hoje. Então, quando você tem esse conhecimento, por exemplo, a gente tem um extintor no nosso carro. Eu nunca usei. A gente tem lá, eu tenho sempre que olhar, ver se está dentro da validade. Eu nunca precisei usar, graças a Deus, nem no meu carro, nem no carro de outra pessoa. Mas olha lá no carro de vocês, vê se o extintor de vocês lá do carro já trocaram, entendeu? Não é caro, você pode fazer a base de troca, lá tá bonitinho. Tem dúvida de como usar? Pede alguém para ensinar para vocês, né? Peça para a pessoa que vende esses extintores, olha, como é que eu uso, como é que eu aperto, como é que eu quebro o lacre aqui, como é que eu vou fazer isso, né? Agora você já tem aí uma ideia de como vocês vão usar os extintores e para que serve cada um deles. Então fica a dica para vocês, para que vocês possam ter aí em mente o cuidado que tem que ter com o outro, ok? Então não se esqueça. E vou reforçar aqui agora de novo que cada extintor, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo em tudo de novo, que tem que ter uma etiqueta de identificação, gente, para que a gente possa, na hora do correr lá para poder pegar, eu preciso saber, né? E com essa etiqueta eu sei com a data que ela foi carregada. Olha isso lá no extintor do carro, no extintor do seu estabelecimento, no estabelecimento do seu Zé, do seu Manuel da padaria. Dá uma olhadinha ali, veja se foi realmente carregado. Se não foi, dá um toque para ele. Ô, seu Manuel, aqui, olha, o seu extintor não está carregado, vamos ver isso aqui. Porque a proteção não é só para o seu Manuel, para o seu José. A proteção é para mim, é para ele, é para nós, é para todos nós, ok? Então fica a dica aí, eu volto e reforço a falar com vocês sobre isso, exatamente para não ter esse problema, para a gente não ter esses desastres que nós vimos, né, gente? Esses incêndios que a gente vivenciou, que a gente percebeu, e que aqui no Brasil não foi nada diferente. Em vários estados, vocês estão acompanhando os noticiários de clubes que pegam fogo e que na hora que vocês vão fazer todo um levantamento, o Corpo de Bombeiros descobre que
o extintor não estava carregado, que já foi, sabe, ou se não estava carregado, já passou da validade, e nós temos que ter em mente que precisa da validação, sim, tá? Então, fica a dica aí para vocês, não se esqueça. E quando ele falou da BNT, né, das regras da BNT, isso é fantástico também saber que nós estamos dentro do nosso país seguindo para isso. Mesmo que nós não tenhamos legislação nacional, nós temos aí a legislação no nosso município, no nosso estado. Ele deu São Paulo como exemplo. Busca aí, então, na sua cidade, no seu município, verifica aí se tem alguma legislação, se tem corpo de bombeiros na sua cidade, tá? Porque você sabe que você pode ir lá até pedir uma aula para esse corpo de bombeiros, né? Aqui em São Paulo eu sei também que tem uma brigada de corpo de bombeiros mirins, que fica aqui em São Paulo, fica no Tatuapé. Eu acho muito bacana. Já cedinho, a criançada já se inspirando em ser bombeiro para ajudar as pessoas aí, para ajudar as pessoas no seu dia a dia. Então, fica a dica aí para vocês, então, também pensando nisso, ok? E eu falei tanto em recarregar que é bom a gente saber, né? Eu estou falando tanto aqui, vamos recarregar, mas, professora, como é que a gente vai recarregar aí na prática? Vamos ver, então, como é que a gente recarrega um extintor? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo, bora lá. Olá pessoal, tudo bem? Novamente aí no canal. Hoje vamos falar aí sobre as datas de validade dos extintores, tá? Recargas. Não vamos entrar na parte do tipo, né, da especificação de cada extintor, mas vamos entrar somente falar hoje sobre a validade, que o pessoal tem muita dúvida e realmente às vezes gera uma dúvida sobre a validade e os selos que existem nos extintores, tá bom? Antes de a gente continuar com esse vídeo, peço que se inscreva no canal, quem não é inscrito, né? Compartilhem o vídeo se puder, a gente agradece. E acione o sininho lá para receber as notificações dos vídeos aí, tá? Então vamos lá. Pessoal, o pessoal tem algumas dúvidas aí sobre a recarga de extintores, né? A validade, quando eu devo recarregar. Então, vamos lá. A norma diz que as recargas dos extintores têm que ser feitas anualmente. Então, todo ano eu preciso fazer a recarga dos extintores, tá ok? É lógico, o extintor daqui 2 anos ele pode funcionar normalmente? Pode, tá? Mas a garantia que a empresa dá e que a norma pede é de 1 ano. Então, se eu pegar um extintor às vezes daqui 2 anos, 3 anos, se eu for utilizar, ele vai estar funcionando às vezes, tá? Só que ele não tem mais a garantia, ele já perdeu a validade. Por isso a norma diz que todo ano eu tenho que refazer essa recarga, tá bom? Ele estando funcionando ou não. Então vamos lá. Uma coisa que o pessoal tem muita dúvida aí é sobre os selos, né, que existem. Então vamos lá. No extintor, aqui eu tenho 2 extintores, um que já foi recarregado e o outro extintor novo. Ele nunca foi recarregado, ele é desse ano ainda. Então ano que vem vai ser a sua primeira recarga. Esse aqui já teve algumas recargas anteriores, tá? E como eu sei que esse extintor já foi recarregado? 2 situações. Eu tenho aqui uma argola que ele fala para mim que esse extintor já foi recarregado e vocês verificam aqui que esse não tem argola. Essa argola ela muda de cor a cada ano. Esse extintor ele foi recarregado em 2018 com validade até 2019. E naquela época, 2018, a argola era da cor roxa, né? Lilás, vamos dizer assim. E esse ano é a cor branca. Então hoje quem pegar os extintores que foram recarregados hoje vai ver que a argolinha é na cor branca, tá? Ano que vem vai ser uma outra cor, pode ser amarela, pode ser azul. Então, a princípio, eu já olhando, eu sei que esse extintor foi recarregado. E outra coisa, eu identifico de longe que esse extintor é com a validade ainda atual, quando eu verifico que essa argola é branca, que é a recarga desse ano. Eu batendo o olho aqui, eu já vejo que esse extintor já está vencido porque a argola dele é roxa, tá ok? Ficou claro aí? Então, vamos lá. A dúvida principal do pessoal é sobre esses selos aqui, ó. Eu tenho 2 selos, o selo do Inmetro e o selo da empresa que fez a recarga, tá bom?
O selo do Inmetro, ele fala para mim o ano que o extintor foi recarregado, o ano. Então, nesse caso aqui, o extintor foi recarregado em 2018, com validade de 1 ano até 2019. Esse selo aqui, ó, a pessoa coloca, a empresa na verdade coloca, falando quando vai ser a próxima recarga. Então, nesse caso aqui, ó, julho de 2019. Então, esse é outro selo, é a próxima manutenção de segundo nível, julho de 2019. Porém, o selo do Inmetro fala quando foi executado o serviço, que foi em 2018, que o extintor foi recarregado. Então, o pessoal tem dúvida nesses dois selos. Então, eu tenho que ir pelo qual selo? Tanto faz, posso ir pelos dois. Ver pelo Inmetro, sabendo que é 1 ano após, ou vou pelo selo da empresa, que fala para mim exatamente quando eu preciso fazer a recarga desse extintor, tá ok? Só mais uma outra dúvida, aqui é o seguinte, vamos supor que esse extintor esteja dentro da validade, tá? Vamos supor que 2021 esse extintor está valendo a sua validade até, por exemplo, agosto de 2021. Porém, se eu verificar, né, no meu manômetro aqui, que o extintor está descarregado, o ponteiro aqui, no caso esse aqui está descarregado, que o ponteiro aqui está falando para mim, ó, descarregado no vermelho, como se fosse um marcador de gasolina, eu preciso refazer essa recarga, independente se o extintor está dentro da validade ou não, ok? Então aqui, o que ele indica para mim? Descarregado, se o ponteiro tivesse no verde, seria, no caso aí, o extintor está ok, dentro da normalidade, e aqui ele está sobrecarregado, ó, ele está com a pressão a mais do que deveria estar, tá ok? Então, pessoal, a princípio é um vídeo rápido aí só para explicar para vocês a validade desses extintores. Só para confirmar aqui para vocês, ó, o extintor, quando ele é novo, ele vem com outro tipo de selo, ele vem do selo da empresa fabricante. Então, ele fala aqui para mim, ó, só para vocês terem uma ideia, recarregado, né? Na verdade, ele foi fabricado esse aqui no ano de 2021. Não sei se vocês conseguem verificar aqui, ó. Com validade, garantia válida até 2022. Quando de 2022? Primeiro trimestre de 2022. Tá certo? Então, assim, normalmente quando o extintor é novo, ele tem esse selo aqui, ó, falando que ele foi carregado, que ano que ele foi carregado, aqui no caso 2021, e o trimestre. Válido até o trimestre de 2021. Mas por que nesse aqui, no caso, é trimestre e não no mês exato igual as recargas? Porque a empresa que vende o extintor, ela precisa de uma folga, né? Ela precisa dessa folga aí para poder estar fazendo a venda do produto, tá bom? Pessoal, então é isso. Se tiver alguma dúvida mais que precisa ser esclarecida, deixa aí na descrição do vídeo, eu compartilho, faço um outro vídeo se for preciso para vocês. Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal, tá? O pessoal tinha me pedido esse vídeo aí sobre a recarga dos extintores, a validade, então estou postando para vocês aí para tirar dúvida, tá ok? Pessoal, compartilhe esse vídeo aí, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, tá ok? Obrigado. Agora ficou mais claro, né? Agora faz mais sentido, né? Onde é que tá a data? A gente fala, não mostra onde está. Agora você pode chegar no seu Manuel da Padaria e também no seu José do Comércio e falar onde é que estão as datas de validade, né? Como é que eu posso ajudar o seu José e o seu Manuel a trocarem aí seus extintores, a recarregarem seus extintores ou até comprar um extintor novo. Tá chegando ao fim, sim, tá chegando ao fim, pessoal. E como sempre, nossa aula, vocês devem estar assim, já acabou, já, passa rápido, não passa? Exatamente. Então, mas hoje a gente trouxe aí uma frase da segurança no trabalho. A segurança consiste na responsabilidade de saber agir da maneira correta. Pois é, pessoal, fica essa frase para vocês aí. Gratidão a todos, eu sou a professora Elisângela Sonja. Pessoal, este foi o conteúdo desse vídeo e até a próxima, tá bom? Ai, meu Deus, tchau, pessoal.